Podemos começar a falar da cultura pop dos anos 60, 70 e 80, abordando a nossa própria cultura nessa época, não é? Nessa época, como estávamos vivendo uma ditadura e, paralelamente, os Estados Unidos, a participação dos soldados na Guerra do Vietnã, começou a surgir movimentos cinematográficos, musicais, estilísticos e encadernados de contracultura. Aqui no Brasil, por exemplo, nasceu no cinema o movimento Cinema Novo, com temáticas de cunho social e político e com características liberais. Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol de 64 e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968, do expoente diretor do movimento Glauber Rocha. Em 1968, surge o cinema marginal, ou o de grude. As produções contraculturais desse movimento se inspiravam bastante no tropicalismo e, paralelamente, lá fora, eles lutavam contra o consumismo e o moralismo. No quesito música, houveram militâncias políticas de parte do movimento Bossa Nova, com músicas de protesto. Só que também havia cultura do consumo, que era a jovem guarda e que se baseava na cultura do rock. No meio disso, surgiu o tropicalismo, liderado por Gilberto Gil e Caetano Veloso, nas vanguardas modernistas brasileiras dos anos 20. O cinema marginal se aproveitou muito disso por sofrer muita opressão dos militares. Um filme marcante da época foi O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. Produzido pela maior produtora de filmes de pornô chanchada do Brasil, a Boca do Lixo. Em 69, foi criada a Embra Filme, que foi uma empresa apoiada pela ditadura com o objetivo de usar o cinema como uma importante ferramenta de controle do Estado. As pornochanchadas dominaram os anos 70 por aqui. Eram baseadas nas comédias italianas e com um tom erótico. Elas duraram até o fim da década de 80. Na década de 80, surgiu como escapismo e opção de entretenimento os Trapalhões, por exemplo. O começo dos anos 80 para o cinema foi péssimo por causa da chegada do videocassete e das locadoras. Quando terminou a ditadura e não tinha mais o apoio da Embra Filme, dívidas internas e externas do Brasil e a inflação faliram os produtores e incapacitaram os espectadores de irem ao cinema. Porém, o cinema não acabou. Foram feitas obras como Django, de 1984, de Silvio Tendler, e Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 80, de Hector Babenco. Até que chegou o cinema de retomada, mas aí é assunto para outro vídeo.